a garota, chamada Siri. Ela levantou as sobrancelhas, surpresa, ao ouvir que o protagonista pediu para enviar. Ela filmou para todos os acampamentos, para que todos pudessem ver. Ela disse que o entendia. Johan examinou as caixas de comida, dizendo que este lugar seria usado apenas como base por alguns dias, porque o prédio ficava longe da loja de departamentos. Não era adequado como acampamento para busca. Ele apertou o punho, dirigindo-se ao herói à sua frente, dizendo que a partir de amanhã eles sairão em reconhecimento a longa distância. Levarão armas e munição da unidade militar. E após concluir a operação, elas montarão uma equipe de busca acampar na área de Sandon. Ele virou-se para o homem, perguntando o nome. A garota levantou as sobrancelhas, surpresa, e apontou para si mesma, dizendo que se chamava Yuri. João olhou para o rapaz à sua frente, dizendo o nome da garota em Jianguan. O homem com a barba e bigode escuros franziu. O protagonista estava dizendo ele chamou especificamente o Sr. Kim por causa de suas habilidades, então eles dois ficariam e ajudá-lo a mover os painéis solares. O cara gritou para o seu chefe que iria. Havia uma mancha na parede. O protagonista disse não, porque o cara ainda não se recuperou totalmente. Ele atrapalharia. O homem de óculos abaixou a cabeça, triste. De acordo com suas palavras. João franziu o senho, achando que a lesão era uma boa desculpa. Mas Jong-gon era quem se podia confiar. Com a comida à mão, o protagonista se voltou para as pessoas, percebendo que falou demais. Ele pedia que eles terminassem de comer e preparem-se para a operação de amanhã. Porque precisavam estar em forma, ele não queria que eles morressem de forma estúpida. O protagonista fugiu apressado, subindo as escadas. As pessoas o observaram surpresas, seus lábios se abriram surpresos. Siri sorriu e apoiou a cabeça na mão, perguntando se o irmão dela era um rejeitado na escola. Swift surpreendeu-se. Ele espirrou o refrigerante que acabara de beber. Ele começou a rolar no chão, rindo alto e batendo o punho. Todos o olharam estranhamente. Havia um céu azul claro acima, uma pequena área residencial. Os meninos estavam descarregando uma gazela que havia chegado. Johan ergueu a mão com o rádio, dizendo que era uma busca solicitando relatórios sobre os acampamentos. Iniciando com a loja de departamento. Ouviram-se no rádio que era o sargento. Não houve problemas na loja de departamento, sem problemas no acampamento da tropa reserva. E sem problemas no hospital. Parado na rua perto de um poste com fios. O protagonista pediu para relatar imediatamente se algo aconteceu. E para reforçar a segurança das fronteiras em sua ausência, dizendo que o grupo de busca sairia às 8 horas. Havia nuvens brancas no céu azul. A base militar era monitorada através das lentes dos binóculos. Johan estava na beira da ponte, examinando cuidadosamente o alvo. O herói ficou atrás dele, ao lado da gazela. O protagonista congelou, com os binóculos na mão, e pensando que, embora não fosse a principal unidade militar, era o maior entre os da área. E o único com balas. Ele imaginou zumbis avançando entre os carros, pensando que a defesa seria resolvida de dentro para fora, apesar da onda de zumbis. Mas essa não era a principal razão. Yuan abriu a boca, dizendo que foram atacados pela segunda vez, por causa do zumbi que apareceu no interior. O acampamento militar caiu pela primeira vez. Os olhos do cara se abriram bem, e ele franziu as sobrancelhas. Ele disse que, a segunda vez, havia muitos sobreviventes no acampamento. Isso causou uma onda de zumbis. Os heróis franziram as sobrancelhas, surpresos, e seus olhos
se alargaram, perguntando se eles realmente se juntaram à onda de zumbis. O cara assistiu na unidade militar, dizendo que a onda de zumbis pode ter começado dali e que pessoas fugindo esconderam essa unidade. Ele franziu a testa, dizendo que todas as condições para o início da onda de zumbis, então, foram criadas. O protagonista imaginou uma multidão de cadáveres. Mudou-se dentro do militar, unidade assumindo que era uma onda de grande escala. Zumbis andavam pelo território. Johan disse que, felizmente, embora houvesse muitos zumbis, o fenômeno da onda de zumbis não foi observado. Eles eram como peixes próximos à costa na maré alta. E saíram com a abertura. Um desenho foi deixado no papel com lápis. O cara estendeu um papel com um plano esquemático da unidade militar. Disse que desenhou este diagrama, de acordo com o que o tenente lhe contou. E sobre o que estavam vendo agora, pedindo que todos redesenhem por si mesmos. Os rapazes pressionaram as folhas contra a cabine da gazela. O protagonista disse que precisavam ir a 3 lugares: um depósito de munição, um depósito de suprimentos e um quartel. Os olhos de Siri se alargaram surpresos, repetindo barracks. O protagonista analisou os rabiscos em seu papel, dizendo que achava que a garota só sabia escrever, perguntando se era um mapa do inferno. A garota repetiu a pergunta com desagrado, perguntando o que era um barracão. Johan franziu as sobrancelhas e sorriu, dizendo que era um local onde o exército dorme. Deve ter muitas balas lá, então devem coletar o máximo possível. Ele se voltou para os caras, dizendo que se dividiriam em 3 grupos. Os iscas seriam os que iriam buscar armas. E balas, Swift gritou feliz, dizendo que só o nome já o deixava arrepiado. Johan dizendo que voltou para ele o líder do grupo de iscas. Seus parceiros seriam Regin e Dong Seok. O cara levantou as sobrancelhas. Ele disse que parecia com ele, que as missões difíceis sempre foram confiadas a ele. O protagonista respondeu que realmente parecia com ele. Yuran disse que o Johan e Siri iriam com ele buscar munição. O cara franziu a testa, abriu os olhos e gritou: sim. Ele mandou o resto ir para o quartel com Rec. E traga todas as balas boas. O rapaz de cabelo escuro e jaqueta branca respondeu que o compreendia. Perto das escadas da cerca, as instruções do personagem principal foram ouvidas, dizendo que as armadilhas precisam se afastar daqui. Dê alguns tiros e corra para as montanhas. A operação começou. Barulhos altos foram ouvidos perto da unidade militar. A cerca de pedra estava coberta de arame farpado. No topo, o cadeado caiu com o impacto. Johan ficou na porta. Agora, poderia abrir sem obstáculos. Ele franziu o senho, pensando que estava certo em suas conclusões. Primeiro, a linha de defesa foi destruída. O fornecimento de balas estava confuso. Então, não puderam distribuí-los a tempo. A porta abriu, levantando poeira. A garota ergueu a cabeça, perguntando o que era aquilo. Corpulon colocou as mãos à frente, dizendo que este lugar era os campos de treinamento das 10 unidades militares de Buken City. O protagonista virou para enfrentá-los, comparando sua situação à de ganhar na loteria. Ele olhou ao redor, pensando que com esse poder de fogo, eles poderiam enfrentar a salsicha. Aliança de sobreviventes, perguntou ao cabo se havia granadas de mão no depósito de munição. Na parte de trás, antes de o cabo se aproximar dele, dizendo isso, cada depósito de munição tem uma lista de compras. Materiais básicos, havia uma caverna por aqui. Recentemente, a caverna 413 foi usada mais frequentemente. Johan arqueou as sobrancelhas, dizendo que o cara o explicou, mas ele não entendeu nada.
O protagonista olhou para a caixa de munição aberta, perguntando se não era irônico que a unidade militar sentisse zumbis, mesmo com tanta potência de fogo. O cabo notou triste que era assim. Os olhos do garoto se alargaram, pensando que, após superar a crise com sucesso, as pequenas forças militares, as unidades continuarão resistindo. Mesmo após a onda de zumbis aparecer, os guerreiros de várias regiões recuperaram o pequeno território, igual ao 8º grupo, na qual ele esteve em sua vida passada. O garoto imaginou 3 homens de uniforme militar, e com armas, os rapazes baixavam caixas de madeira. Johann limpou o suor do rosto. Sugestindo um breve descanso, o cabo agachou-se, dizendo que pensou que não precisaria carregar caixas de munição e mais. O protagonista sentou-se na caixa ao lado do garoto e sorriu, concordando. Ao terminar o serviço, o cabo ergueu as sobrancelhas, perguntando em que unidade ele servia. O herói respondeu nas forças de mísseis antiaéreos da aeronáutica. Corporal, ele sorriu, perguntando: a força aérea não deveria ser boa em estudar? O cara pareceu muito inteligente para ele. O homem franziu a testa, dizendo que não conseguia. Ele lamentava não ter se juntado às forças de tanques. O rádio sussurrou, relatado. Eles coletaram quase todas as balas. O cara aproximou o rádio de si, dizendo que eles eram ótimos e levaria muito mais tempo aqui. Então transfeririam tudo de lá juntos, oferecendo-se para se encontrar no depósito de suprimentos primeiro. Nuvens brancas flutuavam sobre o céu azul. O zumbi abriu a boca e gritou. Avançando, Johann caminhava à frente de Serian, e não perguntou o que havia de errado com este zumbi. Heck virou-se, vendo que o cara veio mesmo assim. Uma multidão de mortos-vivos caminhava perto, pedindo um pedaço. O cara disse que não sabia o motivo, mas só deste lado havia muitos zumbis. O protagonista franziu o senho, pensando que, mesmo à vista, havia cerca de 300 deles aqui. O carrinho com as metralhadoras estava ao lado. Hayek perguntou se iriam apenas se retirar. Ou traga as armas e atire em todos. João, ele apontou que se fizessem uma festa de tiros, teriam que lutar contra todos os zumbis da área. O protagonista olhou para a multidão de zumbis, pensando que não poderia simplesmente ir embora sem as armas. Teve sorte de tê-los consigo, por precaução. O cara tirou algo da mochila, dizendo que deveriam deixar as cartas cheias aqui, levem as vazias com eles. Hyacinth virou, surpreso, erguendo as sobrancelhas, indagando de Rai sobre como iriam até lá. O protagonista segurava uma granada azul na palma da mão. Ele respondeu que usaria a granada de mão de treinamento, porque seria mais do que suficiente para distraí-los. E jogou a granada para frente. Explodiu, mal tocando o chão. Os zumbis viram ao ouvir um barulho alto. Uma multidão de mortos-vivos correram para onde a granada explodiu. O protagonista os jogou em uma ordem específica para desviar os monstros para outra direção. Os heróis paralisaram, desesperados, olhando para a frente. Johann os olhou e arqueou as sobrancelhas, perguntando por que estavam parados ali, ao precisarem abrir as portas do depósito. Rápido, com a ajuda de uma chave de fenda, a porta foi removida de suas dobradiças. O cara colocou de lado. Um cheiro horrível vinha da sala. Ao lado dele, ele cobriu o nariz com os dedos, perguntando que tipo de mofo era. O homem cobriu a boca com as mãos. O protagonista ficou parado, congelado, com os olhos bem abertos. Johann observou os 3 guerreiros. Seus corpos e roupas estavam manchados de sangue,
Eles estavam sentados na parede de fundo. Ele se perguntou se havia sobreviventes. Sua boca se abriu surpreso, pensando que nunca houve tempo em que houvesse superviventes após uma onda de zumbis. Um homem com profundos buracos nas bochechas olhou para cima com medo, perguntando se eles eram por acaso um grupo de resgate. O cara respondeu que não eram resgatadores. Indagando quanto tempo haviam estado ali, havia roupas ensanguentadas e latas vazias no chão. Os heróis entraram na sala. Os homens ficaram imóveis. O cara perguntou se eram soldados locais. O homem do meio assentiu. Yolan franziu o senho, avançou mais um passo. Ele se aproximou da porta e pegou a maçaneta. Indagando onde levava, o homem gritou alto, pedindo para não abri-lo. Gotas de suor rolavam pelo rosto dele. Ele disse que era um banheiro, melhor não abrir. O protagonista girou a maçaneta da porta. O homem de repente se levantou do lugar, abrindo a boca amplamente e rugindo alto, Yoan, e colocou a mão na frente dele, atirando nele com uma pistola. Hayek ergueu as sobrancelhas, gritando para Haim. Um soldado abriu a boca, olhando para a bala atravessada na testa do companheiro. O protagonista apontou a arma para ele. O homem ergueu as mãos, agarrou a arma com a palma da mão. O cara o olhou surpreso. Ele gritou perguntando o que Jung estava fazendo. O cara pediu para olhar no banheiro. Uma mão imóvel era visível atrás da porta. O protagonista encolheu os dentes, dizendo que esses soldados comeram o homem. Se Hack o entendeu, ele deve se afastar. O homem ajoelhou-se com as mãos erguidas, dizendo que não eram eles. Hack virou, erguendo as sobrancelhas, pedindo para ouvir primeiro. Gritos de zumbis foram ouvidos atrás do pelotão. Johan escureceu e franziu o senho, mandando o cara se afastar. Hack agarrou-o pelo colarinho, gritando: "Não!" Ele mostrou os dentes e se postou em frente ao barril, dizendo que nunca se afastaria. Os homens ficaram cercados por pessoas do grupo. A mão de Hack estava no ombro do protagonista. Johan chutou-o e Hack começou a desequilibrar-se. Um disparo de pistola fez o homem erguer a cabeça. Sangue brilhante manchou a parede. O cara caiu e encolheu os dentes, encostando-se com as mãos na frente. Johan, olhando para o cadáver do soldado, disse que esses escroques, os chamados soldados, nem pensaram em lutar. Eles se trancaram aqui e comeram seus camaradas. Se queriam mentir, então eles deveriam ter limpem o sangue primeiro dos lábios, perguntando quem eles achavam que eram. O protagonista franziu o rosto, indagando se Rex se realmente achava que canibalismo era aceitável. O que ele faria se o acampamento acabasse de comida? Alguém fez essa escolha. O cara apertou os dentes e franziu a testa, dizendo que ainda não conseguia aceitar tal comportamento. Johan olhou para ele, e o rosto do homem escureceu. Ele perguntou quando Hack decidiu isso. Porque usando violência contra quem não é camarada é autodefesa contra perigo possível. Perguntando se ele esqueceu as regras do acampamento. O protagonista franziu o rosto, dizendo que, se ele não aceitasse as regras, pelo bem de todos, então ele deveria ir embora, pois ninguém o segurava. A expressão de Eke se entristeceu ao olhar para ele. O resto do grupo congelou em choque, enquanto ouvem as palavras do homem sobre como Ekes deve aprender a tomar decisões corretas. Porque o mundo atual era diferente do passado. Ele sabia o motivo pelo qual o cara queria salvar todos. E qual o fardo que ele carregava. O personagem principal estendeu as mãos para os lados, dizendo ainda não toleraria o sofrimento da equipe inteira, por suas emoções desnecessárias.
Johan se aproximou da entrada e virou-se para o rapaz, pedindo que ele se levantasse, pois precisavam voltar. Uma pergunta veio do rádio, sobre quando terminariam. As paredes estavam revestidas de ferro. O cara aproximou o rádio, perguntando se algo havia acontecido. A resposta veio de Swift. Os zumbis estavam agindo de maneira estranha. Eles pararam de perseguir o grupo. Johan franziu o rosto, pensando que sentia um mau pressentimento sobre isso. Onda sonora se espalhava pelo aposento. O cara encolheu os dentes, achando que era uma onda de zumbis. Ele ficou parado na entrada, pensando, se levar em conta o número total de sobreviventes aqui, e a equipe de busca não terá nem 20 pessoas. Além disso, quando eles chegaram aqui, a onda de zumbis já havia acabado. Havia um grupo atrás dele. Seus olhos se alargaram e as sobrancelhas se franziram, perguntando-se por que isso estava acontecendo. O cara lembrou de The Walking Dead, navegando pela base, pensando que a onda de zumbis não terminará até que os sobreviventes sejam todos eliminados. Os últimos serão mortos. Johan lembrou de ter visto 3 soldados perto da parede, pensando que, se houver sobreviventes na onda de zumbis, os mortos andarão até todos serem mortos, mas os sobreviventes estavam totalmente cobertos, e, portanto, a caça não poderia avançar mais. Portanto, os zumbis podem esperar eternamente até sair ou morrer. Ele lembrou de 2 maçanetas redondas. Tudo isso significa apenas uma coisa: a onda de zumbis pode entrar em modo de espera. Ele imaginou uma multidão de zumbis aproximando-se dos edifícios da base. Johan assistiu os meninos combatendo os mortos-vivos, pensando que o estado onde a estrada poderia continuar a qualquer momento. Talvez estivessem perto, monitorando a situação. O cara olhou para a multidão de zumbis. Com roupas militares, você franzia o senho, mandando todo mundo entrar no armazém e trancar as portas, porque não conseguem lidar com tal número. Os heróis correram para a porta. Estavam cercados por uma multidão de mortos-vivos. A porta abriu-se com força, e os caras se apoiaram nela, tentando impedir que os zumbis entrem. Ciri franziu o rosto, perguntando ao oponente o que fariam. Johan arqueou as sobrancelhas e abriu a boca, olhando para ela na sala, perto dos armários de ferro. Havia uma pequena escada. O rapaz chamou Swift pelo rádio. O rapaz respondeu imediatamente, perguntando se estavam bem. Hack abateu os zumbis que se aproximavam. Encolhendo os dentes, o protagonista relatou que havia uma emergência aqui. Perguntando o que eles tinham, Swift respondeu que não havia ninguém, porque todos foram para a base. Johan abaixou a cabeça e fechou os olhos, pensando que isso significava o território da onda de zumbis. Era uma unidade militar. Ele precisava ajudar seus camaradas lá fora de alguma forma. Encontre uma saída dali, ele encolheu os dentes, pensando em lutar contra os zumbis mutantes. Que criou essa onda era impossível. Estavam em uma situação terrível, e ele gostaria de evitar lutar com um zumbi mutante. No dia, o herói imaginou um zumbi gigante mutante, pensando que há algo em comum, característica de zumbis mutantes. Ao lutar, durante o dia, quem quer que fossem, ficaria difícil lutar contra eles. Os heróis fizeram o possível para segurar a porta. Hack golpeou as mãos dos zumbis com um machado. O protagonista congelou no local, pensando que, mesmo em sua vida passada, ele nunca havia enfrentado uma situação tão terrível. O cara franziu pensando o rosto, que não deveria mostrar suas emoções. Ele disse que havia saída, pedindo aos heróis que não se preocupem. Primeiro, precisam esperar que todos os zumbis se ajuntem. Os caras, franzindo os lábios, assentiram, observando o protagonista. Johan observou os detritos caindo do teto, pensando que precisavam sair do isolamento. E então, cheguem ao depósito de munição.
e ali talvez a situação mudasse a seu favor. O protagonista aproximou o rádio, dizendo-lhes para ouvir atentamente a partir de agora. O grupo Swift segue para a saída. Ele perguntou: onde estão agora? A tela do rádio iluminou-se com luz azul. O cara perguntou desagradavelmente se fosse possível ser mais gentil. No caminho para a saída, Johann franziu o rosto e abriu os olhos. Apesar da situação, ele pensa que ele consegue brincar, mas pergunta de maneira grosseira, indagando sobre a localização. Havia nuvens brancas no céu azul. Swift olhou para a unidade militar e disse que via um depósito de munição. 3 horas da base, Yoran disse que era ótimo, a porta principal estava fechada agora. Então, os zumbis provavelmente estariam se reunindo ao depósito. Ele perguntou se Don Siak tinha uma caixa de ferramentas. Swift olhou para trás, fixando o homem. Ele respondeu que tinha tudo, exceto uma serra elétrica e uma marreta, que foram levados o principal e o estreito. Disseram que só precisavam de alicates e fio. O cara olhou para a cerca de arame, ouvindo as palavras de Johann sobre como precisava cortar a barra. E entrem, pedindo para não esquecerem de dar feedback. Swift perguntou o que fazer a seguir. O prédio claro estava cercado por árvores. O protagonista disse que, agora, os zumbis se reuniam em frente ao abastecimento. Pessoas, assim que entraram, eles precisavam correr para o depósito de munição. Se encontrarem um zumbi enlouquecido, devem denunciar imediatamente. O garoto sorriu e ajustou o capuz. Indagando se o homem ouvira, ele caminhou à frente com um machado na mão, mandando os respeitados segui-lo. Os gritos de zumbis podiam ser ouvidos entre os prédios da unidade militar. Yuan colocou a máscara e os óculos. Os meninos mal conseguiram segurar a porta. Havia gotas de suor em um rosto. Hayaki respirava com dificuldade. As sobrancelhas dele franziram. De repente, o zumbi entrou. Um deles correu direto para o protagonista. João não se mexeu, olhando para o monstro. O zumbi abriu a boca amplamente, avançando em direção ao garoto. O protagonista brandiu a lâmina, cortando a cabeça dele. Aos poucos, tentaram alcançar o garoto. Ele franziu o senho e virou-se para as meninas, ordenando que todos usem máscaras. Uma explosão brilhante ressoou, levando detritos para o ar. O prédio tinha uma cerca com arame farpado no topo. Johann falou no rádio. Ele instruiu o grupo a pegar granadas de mão. Assim que chegaram ao depósito de munição, então, atirem nas hordas de zumbis ao redor do depósito, mesmo que as granadas não os alcançassem. A explosão seria suficiente para abrir um caminho. Ele pediu para lançar 5 de cada vez. Assim que a 5ª granada explodiu, eles sairiam e assim que os vissem, devem cobrir. Imagino paletes com caixas de madeira. Pensou na multidão de zumbis à sua volta. Swift e seu grupo estavam com metralhadoras nas costas. João franziu o senho, olhando para frente, relatando ao rádio. Eles se moveriam em direção ao cartão. Então devem fornecer-lhes um caminho seguro. Os zumbis seguiriam o som. Então, o pagão deve atirar granadas na direção oposta. E distraia. As nuvens flutuavam lentamente no céu. Swift segurava o rádio na mão. Olhou para os caras, perguntando se ouviram. Dizendo que na contagem de 3 começaria uma explosão intensa, ergueu fragmentos de pedra, paredes e pisos para o ar. Próximo, com uma mochila aberta, havia pacotes de máscaras. O zumbi abriu a boca e gritou. Verdadeiramente, João cortou o corpo com uma lâmina. Ele congelou, parado sobre o corpo do morto. Um grupo de pessoas estava atrás dele.
O cara disse que por causa da explosão lá fora, pode haver restos de zumbis no ar. A menos que haja jacto de sangue. A chance de infecção pelos olhos é extremamente pequeno. Os caras de máscaras franziram o senho e acenaram em resposta. João perguntou se estavam prontos. Ele se moveu rápido para a porta. Com um movimento rápido, ele chutou o pé. O homem armou-se com uma lâmina, em pé diante de uma multidão de zumbis, e ordenou que todos o seguissem. O céu não era visível por causa do fumo subindo. Granadas explodiram com barulho na unidade militar. A cabeça do zumbi voou para o lado. Com a boca aberta, o protagonista sacudiu a mão. O zumbi cortou seus corpos e jogou a cabeça para trás. Sangue jorrou de seu peito. Yuki abriu os olhos largamente, perguntando aos caras parados ali se tivessem visto o quanto ele lutou. Ele chamou de sangue jorrou da multidão de zumbis. O protagonista pairava sobre a multidão de mortos. O corpo do zumbi estava no chão, sangue saindo de sua boca aberta. Havia aranhas de sangue dos mortos. Só os óculos dos caras. Seu olhar pousou no carrinho com as armas. Yuhan se voltou para os heróis, dizendo que Ciri e Johnny fariam isso. E o resto ficaria em volta do carrinho, protegendo-o. De repente, ele olhou para o lado. Uma silhueta apareceu no véu de poeira. O líder tirou as lentes e abriu os olhos largamente, percebendo que as coisas estavam ruins. Zumbis em uniformes militares avançaram. O cara parou, olhando para os mortos que se aproximavam, pensando que ele quase esqueceu que uma onda de zumbis chegava. Balas atingiram seus corpos, deixando brilhantes relâmpagos. Você franziu o senho, olhando para frente. Swift apareceu com seu grupo. Ele sorriu, segurando uma metralhadora, e dizendo que este era o fim do personagem principal. O cara comemorou ao ver que chegaram a tempo. Havia armas no carrinho. O personagem principal disse que, enquanto o grupo distraía, ganharam tempo. Todos devem pegar uma arma do carro e carregue com uma caixa extra de munição. Do fundo de Reagan, o cara inseriu uma revista na arma. Os heróis atiraram nos mortos que se aproximavam. João franziu o senho, pensando mesmo que houvesse milhares de zumbis na unidade, cedo ou tarde, chegaria ao fim. Ele lembrou do depósito e das caixas, pensando que as reservas de munição seriam suficientes. O suficiente para repelir 3 ondas de zumbis. Os corpos dos mortos andantes foram alvejados. Sangue jorrou de suas feridas. O protagonista disse que, agora que aumentaram a distância, com os precisavam se concentrar e atirar com mais cuidado, porque não tinham muitas caixas de revista extras. Balas atingiram as cabeças dos mortos que se aproximavam, forçando-os a recuar. Corporal sentado ao lado de Johan, não largando a metralhadora. O cara franziu a testa. Olhando para frente, o protagonista o olhou, lembrando o nome e percebendo que o tenente e enviou o melhor atirador. As sobrancelhas do jovem se franziram. Ele pensou que a porcentagem de acerto do alvo do cara era maior do que o seu. Então, se chegarem ao depósito de munição intactos, então, com esses talentos, podiam facilmente sobreviver à onda de zumbis. Os heróis dispararam contra os mortos, lado a lado. O cara achou que o problema estava só nele. Zumbi mutante. Ele gritou alto que era o suficiente. Eles precisavam recuar para o depósito de munição. Houve um barulho alto. O cara ao lado de Hack recuou, executando a arma. Seus olhos foram atingidos, sangue escorria pelo chão. Joan tirou a máscara, mandando que Swift se abaixasse. O cara obedeceu imediatamente à ordem.
O golpe atingiu o chão atrás dele. Swift olhou para a terra rachada atrás de si, perguntando: "O que é isso?" Johann olhou para o teto e viu a silhueta de um monstro. O neurônio principal abriu os olhos largamente. E ele levantou as sobrancelhas. No telhado do prédio, um zumbi mutado estava parado. O cara achou que era um corpo pequeno, não chegando a 1 metro, pele cinza-verde. As pernas dianteiras são bem mais longas que as traseiras. Como um giban, ele observou o peito do monstro. E a pele de seus braços, o monstro estava no telhado. A boca aberta, os olhos brilhando amarelos. Os olhos de Johann percebeu que este era o mais forte. Zumbi mutado antes de renascer. Ele gritou, chamando a criatura de David. O zumbi mutado abriu a boca e gritou. Olhando para o lado, David grelou. Ele espirrou algo em sua mão. David arremessou com o braço. Johann gritou para os homens cuidarem das cabeças. E pensou consigo mesmo. Ele não tinha certeza se poderiam desviar. Pelo menos, ele deveria garantir que eles não morressem. Swift pulou para o lado, evitando a explosão. Johann pediu a Hawk que não se aproximasse do ferido, pois ele pode estar infectado. E pensou consigo mesmo que, felizmente, agora David mirava em Swift. A qual Hawk respondeu que colocaria o homem no carro. Johann erguiu sua metralhadora ao ombro. As balas atingiram David, mas não causou dano notável. De repente, os olhos do zumbi iluminaram-se de vermelho, e ele resmungou. Os caras correram quando John pediu a Swift para proteger a retaguarda dos zumbis, e o resto correr para o depósito de munição. David passou a mão pelo carro, deixando marcas profundas. Johann mirou David e pensou: apenas ele e Swift poderiam desviar os projéteis que este monstro atirava. David sacudiu o braço novamente. Jogar! John pulou para o lado, evitando mais uma explosão. Johann pousou de pé e agachou-se, mantendo o equilíbrio, e pensou que era hora de acabar. Ele gritou para o Swift sair também. E o cara rapidamente se virou e disse que aceitava a informação. O rosto de David se contorceu de raiva. John desviou o olhar para os zumbis. Ele tinha pouco tempo até vomitar. Aquele objeto de ferro após lançar o projétil. Isso era o único que ele conseguia prever. Pelo comportamento, Swift e Johann desviaram da explosão e continuaram a correr. A última explosão atingiu a parede. Swift e John apoiam as mãos nas pernas e respira pesadamente. O Dr. Gebion estava bandejando o garoto ferido. Sierra estava em frente a Johann. Quando ela decidiu perguntar o que era e que tipo de monstro era, Johann transpirava copiosamente. Ken, nervosamente, disse que não havia tempo. Então, ele deveria explicar. O zumbi brevemente se chamava Dave, e entre os zumbis que encontrou, ele era o único que fazia ataques de longa distância. O garoto colocou as mãos nos quadris e continuou a explicar que David atacou com um pedaço de ferro dobrado. Então, devem evitá-lo, se puderem, apesar de ser difícil no início. Mas depois, se escolherem o momento certo, elas conseguiriam esquivar. Até que ele morresse, essa onda não acabaria. John franziu a testa e disse isso. David era um zumbi mutante, que chamou um zumbi mutante. A boca do garoto caiu de surpresa. Johann lembrou que no lugar onde David apareceu, outro Golias mutante apareceria inevitavelmente. Então não tinham tempo, pois se hesitassem, a porta principal seria destruída. Terão que lutar sem parar contra os zumbis. Isso chegará de fora. E eles têm 3 metros de altura. Eles podem rasgar barras de ferro com as mãos nuas. Sarah perguntou, preocupada.
mesmo que não possam ser parados com balas. Não seria isso uma violação do equilíbrio? Um dos caras franziu o senho e disse que, felizmente, Yuan já havia lutado contra ele. Então ele pode identificar seus pontos fracos. E como ele lidou com ele, ninguém olhou para o cara com ar confuso e perguntou se ele lidou com ele. Então, explicou que não conhecia seus pontos fracos e tal. Desde o acampamento onde apareceu, foi completamente destruído às 10. O silêncio invadiu o quarto da rua. Houve um barulho na parede. O garoto perguntou mais uma vez como Johan sobreviveu. Nesse caso, Johan se entristeceu e relembrou como escapou. Ele lembrou que antes da reencarnação, se o acampamento enfrentasse uma situação difícil, ele sairia aproveitando o tempo, enquanto outros sacrificavam, viveram para proteger o acampamento. Naquele momento, ao saber que todos os sobreviventes foram mortos, ele sabia que tomou a decisão certa, sendo essa a única forma de ele sobreviver. Na verdade, durante o apocalipse, ele fugia e traía seus camaradas. Então, ele foi informado de que fugiu para sobreviver. E se ele fosse o único sobrevivente do mundo? Perguntaram o que ele faria depois. Johan refletiu sobre o que era antes. Ele conheceu Shino no acampamento Yuido. Ele sobreviveu desesperadamente sozinho, mas ele mostrou-lhe o que eram camaradas. Ensinou-lhe muito. Era seu amigo e o último sobrevivente do acampamento. E um camarada com quem ele estava. Mesmo morto, Johan lembrava-se de Shino o atacando, ao se tornar um zumbi no meio da batalha.